Há um erro que você comete todos os dias. Um erro silencioso, invisível aos olhos humanos, mas devastador para sua energia financeira. É um pecado que não está escrito em nenhum livro sagrado, mas que contamina sua vibração e bloqueia o fluxo natural da abundância que deveria correr através de você. E o mais perturbador de tudo isso é que mesmo as pessoas mais bondosas, mais generosas, mais espiritualmente elevadas, cometem esse erro constantemente, sem perceber, sem saber, criando uma resistência energética que afasta o dinheiro como água que escorre entre os dedos. Você pode ser aquela pessoa que medita todo dia, que faz caridade, que nunca prejudicou ninguém conscientemente, mas ainda assim você está cometendo esse pecado contra a prosperidade. E enquanto você não tomar consciência dele, a riqueza vai continuar sendo um sonho distante, uma miragem no deserto da sua realidade financeira. Deixa eu te contar sobre uma mulher que conheci há alguns anos. Vamos chamá-la de Ana. Ana era terapeuta holística, uma pessoa iluminada, cheia de amor para dar. Todos os dias ela acordava com gratidão, fazia suas orações, enviava luz para a humanidade. Mas havia algo estranho na vida dela. Por mais que ela trabalhasse, por mais que ela se esforçasse, o dinheiro nunca chegava de forma abundante. Ana vivia naquela montanha-russa financeira que você talvez conheça bem. 1 mês com dinheiro, 2 meses apertados. 1 semana tranquila, 3 semanas contando centavos. E ela não entendia por quê. Afinal, ela era uma pessoa boa, fazia o bem, merecia a prosperidade. Até o dia em que ela descobriu o pecado que estava cometendo sem saber. Sabe qual era? Toda vez que Ana via uma pessoa rica, ela automaticamente pensava: essa pessoa deve ter feito algo errado para conseguir tanto dinheiro. Quando passava na frente de uma casa luxuosa, ela suspirava: deve ser dinheiro sujo. Quando ouvia falar de alguém que enriqueceu rapidamente, ela balançava a cabeça. Não pode ser coisa boa. Ana estava pecando contra a riqueza dos outros. E quando você peca contra a riqueza dos outros, você está pecando contra a sua própria capacidade de ser próspero. Por quê? Porque sua mente subconsciente não consegue separar eles de você. Quando você julga negativamente a riqueza alheia, você está programando seu subconsciente para rejeitar a riqueza própria. É como se você tivesse um sistema de segurança interno que impede você de se tornar aquilo que você critica. É física quântica aplicada à psicologia humana. Tudo que você rejeita externamente, você repele internamente. Tudo que você julga nos outros, você bloqueia em si mesmo. E aqui vem a parte mais cruel dessa equação. A maioria das pessoas que vivem na escassez financeira desenvolveram uma aversão inconsciente à riqueza. Elas associam dinheiro com corrupção, com ganância, com falta de espiritualidade. Elas criaram uma crença de que ser pobre é mais nobre, mais puro, mais próximo de Deus. Mas isso é uma distorção terrível da realidade espiritual. A verdadeira espiritualidade não é sobre rejeitar a abundância material. É sobre usar a abundância como ferramenta de elevação, não só sua, mas de todos ao seu redor. Quando você tem dinheiro, você pode ajudar mais pessoas. Quando você é próspero, você pode investir em causas importantes. Quando você é financeiramente livre, você pode dedicar seu tempo e energia para fazer a diferença no mundo. Mas a mente condicionada pela escassez não consegue ver isso. Ela só vê o lado sombrio do dinheiro. E essa visão distorcida cria uma barreira energética que impede o fluxo natural da prosperidade. É como se você fosse um ímã com a polaridade invertida. Em vez de atrair riqueza, você repele ela. Em vez de ser um canal de abundância, você se torna um bloqueador de bênçãos. Deixa eu te dar um exemplo prático de como isso funciona no dia a dia. Você está no shopping e vê uma pessoa comprando algo caro. Qual é sua primeira reação? Nossa, quanto dinheiro jogado fora. Ou, que bom que essa pessoa tem condições de comprar o que quer. Se sua reação é a primeira, você está alimentando o pecado da inveja disfarçada de julgamento moral. Você está enviando para o universo uma mensagem clara: eu desaprovo a abundância. E o universo,
que é um espelho das suas crenças mais profundas, vai refletir essa desaprovação de volta para você. Mas, se sua reação é a segunda, você está celebrando a prosperidade alheia. Você está dizendo para o universo: eu reconheço e apoio a abundância. E essa energia de aprovação cria um campo magnético que atrai prosperidade para sua própria vida. Parece simples, mas a maioria das pessoas não consegue fazer isso. Por quê? Porque elas foram condicionadas desde criança a ver a riqueza dos outros com desconfiança. Fulano tem muito dinheiro, deve roubar. Cicrano comprou um carro novo, deve estar se endividando. Beltrano abriu um negócio, vai quebrar logo. Esses pensamentos tóxicos não machucam as pessoas sobre quem você pensa. Eles machucam você. Eles criam uma frequência vibratória de escassez que se torna sua realidade financeira. E o pior é que isso vira um ciclo vicioso. Quanto mais você vive na escassez, mais você ressente a abundância dos outros. Quanto mais você ressente a abundância dos outros, mais você bloqueia sua própria prosperidade. É uma espiral descendente que pode durar décadas se você não tomar consciência dela. Mas aqui vem uma verdade libertadora. Você pode quebrar esse ciclo hoje mesmo, agora, neste exato momento. Não precisa esperar uma data especial. Não precisa fazer um ritual complexo. Você só precisa mudar a frequência dos seus pensamentos sobre a riqueza. Como? Começando a celebrar genuinamente a prosperidade das outras pessoas. Toda vez que você vir alguém bem-sucedido, em vez de julgar, pratique a gratidão. Que bom que essa pessoa conseguiu. Que inspiração ver alguém próspero. Se foi possível para ela, pode ser possível para mim também. Isso não é fingimento. Isso não é positividade tóxica. Isso é reprogramação neurológica baseada em princípios quânticos. Você está literalmente mudando a polaridade do seu campo energético. E aqui vem algo interessante. Quando você para de julgar a riqueza dos outros, você automaticamente para de se sabotar. Por quê? Porque o mesmo mecanismo mental que te faz criticar a prosperidade alheia é o que te impede de aceitar sua própria prosperidade. É como se sua mente tivesse um programa de segurança que diz: se riqueza é ruim para eles, também é ruim para mim. Mas quando você muda esse programa, quando você passa a ver riqueza como algo positivo nos outros, sua mente automaticamente passa a permitir riqueza na sua própria vida. Lembro de um empresário que conheci, um cara que saiu da pobreza extrema e construiu um império. Quando perguntei qual foi o momento de virada na vida dele, ele disse algo surpreendente. Foi quando eu parei de odiar os ricos e comecei a estudar como eles pensam. Ele contou que durante anos viveu com raiva dos empresários, dos investidores, de qualquer pessoa que tivesse dinheiro. Achava que todos eram exploradores, que o sistema era injusto, que riqueza era sinônimo de maldade. Até que um dia ele percebeu que essa raiva estava consumindo ele por dentro e não mudando nada por fora. Ele tomou uma decisão consciente. Em vez de odiar os ricos, ele ia estudar os ricos. Em vez de criticar o sucesso, ele ia entender o sucesso. E foi aí que tudo mudou. Quando ele parou de resistir à riqueza, a riqueza parou de resistir a ele. Quando ele deixou de ver prosperidade como inimiga, prosperidade deixou de vê-lo como inimigo. Em 3 anos, ele saiu da favela para o penthouse. Não por sorte, não por acaso, mas porque ele quebrou o padrão mental que o mantinha preso na escassez. E você sabe o que é mais impressionante? Quando ele contou essa história para a família dele, alguns parentes ficaram revoltados. Você mudou, eles disseram. Você ficou ganancioso, perdeu a humildade. Sabe por que eles reagiram assim? Porque o sucesso dele espelhava a mediocridade deles. A prosperidade dele expunha a zona de conforto deles. E era mais fácil criticar ele do que questionar as próprias crenças limitantes. Essa é uma dinâmica que você precisa entender. Quando você começar a prosperar de verdade, algumas pessoas vão tentar te puxar de volta para baixo. Não por maldade, mas por medo. Medo de ficarem para trás. Medo de perceberem que elas também poderiam mudar, mas escolheram não mudar. E é por isso que mudança de mentalidade precisa vir acompanhada de mudança de círculo social. Você não pode frequentar a mesma energia e esperar resultados diferentes.
Você não pode continuar convivendo com pessoas que celebram mediocridade e esperar se tornar excepcional. Mas antes de mudar o círculo externo, você precisa mudar o círculo interno. Precisa limpar os pensamentos tóxicos que habitam sua própria mente. Precisa parar de cometer o pecado da resistência à abundância. E quando eu falo de resistência, estou falando de algo muito sutil, muito inconsciente. Não é que você conscientemente não quer ser rico. É que inconscientemente você tem medo de ser rico. Medo do que as pessoas vão pensar. Medo de se tornar aquilo que você sempre criticou. Medo de perder a identidade de pessoa humilde, simples, do povo. Mas humildade verdadeira não é sobre ter pouco dinheiro. É sobre usar o dinheiro com sabedoria. Simplicidade verdadeira não é sobre escassez material. É sobre clareza de propósito. E ser do povo não significa viver na pobreza. Significa usar sua prosperidade para elevar o povo junto com você. Essas são distinções que a mente condicionada pela escassez não consegue fazer. Ela vive numa dualidade primitiva. Ou você é pobre e bom, ou você é rico e mau. Não existe meio termo na cabeça dela. Mas a realidade é muito mais complexa e interessante que isso. Existem pessoas ricas e generosas. Existem pessoas pobres e gananciosas. Existem milionários espiritualizados. Existem pessoas sem dinheiro nenhum e completamente materialistas. O dinheiro não determina o caráter. O caráter determina como o dinheiro é usado. E você pode ter certeza de uma coisa. Se você tem um caráter nobre, você vai usar a riqueza de forma nobre. Se você tem um coração generoso, você vai ser generoso com dinheiro ou sem dinheiro. Por isso não faz sentido rejeitar a abundância por medo de se corromper. Se você tem uma base ética sólida, a riqueza só vai amplificar suas virtudes. Se você tem propósito de vida claro, o dinheiro só vai potencializar seu impacto positivo no mundo. E é aqui que entra o que eu chamo de códigos milionários. São 7 frequências mentais que, quando ativadas, dissolvem essas resistências inconscientes à prosperidade. Não é sobre ganhar dinheiro a qualquer custo. É sobre se tornar o tipo de pessoa que naturalmente atrai abundância através da sua vibração. É um processo profundo de limpeza energética e reprogramação mental que vai muito além de técnicas superficiais de manifestação. É uma transformação completa da sua relação com a riqueza, consigo mesmo e com a vida. Se isso ressoa com você, se você sente que chegou a hora de parar de sabotar sua própria prosperidade, talvez seja o momento de ir mais fundo nessa jornada de autodescoberta financeira. Mas continuando aqui, deixa eu te mostrar como esse pecado da resistência se manifesta de formas ainda mais sutis no seu dia a dia. Por exemplo, você está vendo um filme e aparece uma cena de luxo, um personagem rico. Qual é sua reação interna? Que exagero ou que inspiração? Essa micro-reação revela sua programação profunda sobre a abundância. Ou então, você passa na frente de um carro importado. Sua mente automaticamente pensa show off ou que conquista interessante. Esses pensamentos podem parecer insignificantes, mas eles estão moldando sua realidade energética constantemente. E aqui vem algo que poucos percebem. A resistência à riqueza alheia é geralmente proporcional à resistência à própria riqueza. Quanto mais você critica a abundância dos outros, mais você bloqueia sua própria abundância. É uma lei energética que funciona como um bumerangue. Teve um cara que me procurou alguns anos atrás, completamente frustrado com sua situação financeira. Ele era um profissional qualificado, trabalhava duro, mas o dinheiro parecia escorrer pelas mãos dele como areia. Perguntei qual era sua opinião sobre pessoas ricas, e a resposta foi reveladora. Ricos são todos corruptos, ele disse com convicção. O sistema é feito para privilegiar quem já tem. Quem enriquece é porque explorou alguém pelo caminho. Perguntei se ele queria ser rico. Claro que quero, ele respondeu, mas de forma honesta. Você vê a contradição? Como é que ele ia ser rico de forma honesta, se na cabeça dele todos os ricos são desonestos? Era um paradoxo mental que mantinha ele preso na escassez.
A mente subconsciente não consegue criar aquilo que a mente consciente rejeita moralmente. Se você acredita que riqueza é imoral, seu subconsciente vai te proteger de se tornar imoral te mantendo pobre. É um mecanismo de defesa psicológica. Sua própria mente está sabotando seus resultados financeiros para preservar sua autoimagem de pessoa íntegra. E aqui vem a parte mais irônica de toda essa história. Muitas vezes, as pessoas mais presas nessa armadilha mental são as mais éticas, as mais preocupadas com justiça social, as mais sensíveis ao sofrimento alheio. Elas veem desigualdade social e automaticamente concluem que dinheiro é o vilão da história. Elas veem corrupção e associam riqueza com falta de caráter. Elas veem ostentação e interpretam como falta de humildade. Mas tão focadas no lado sombrio da riqueza que perdem de vista o lado luminoso. Não veem os milhares de empreendedores que geram empregos. Não veem os investidores que financiam inovações. Não veem os filantropistas que transformam comunidades inteiras. É como olhar para o céu numa noite nublada e concluir que não existem estrelas. As estrelas estão lá, mas as nuvens do julgamento impedem você de enxergá-las. E quanto mais tempo você passa com essa visão turva da realidade, mais você se convence de que está certo. Mais você procura evidências que confirmem seus preconceitos. Mais você se afasta da própria possibilidade de prosperidade. Conhece alguém que vive nessa prisão mental? Deixe nos comentários como você percebe que essa pessoa se sabota financeiramente através dos próprios julgamentos sobre dinheiro. Agora, deixa eu te contar sobre uma descoberta fascinante da neurociência. Existe algo chamado viés de confirmação. É a tendência do cérebro de procurar informações que confirmem aquilo que você já acredita e ignorar informações que contradigam suas crenças. Se você acredita que ricos são maus, seu cérebro vai destacar todas as notícias sobre milionários corruptos e vai passar batido pelas histórias de empresários éticos. Se você acredita que dinheiro não traz felicidade, você vai reparar em todos os famosos deprimidos e vai ignorar as pessoas prósperas e realizadas. É um filtro mental automático que distorce sua percepção da realidade. E quanto mais distorcida sua percepção, mais distorcidos seus resultados. Por isso, quebrar esse padrão exige mais do que força de vontade. Exige reprogramação consciente da forma como você processa informações sobre riqueza. Uma técnica poderosa é o que eu chamo de coleta de evidências positivas. Durante 30 dias, toda vez que você encontrar uma história de pessoa rica fazendo algo bom, você anota. Pode ser uma doação, um projeto social, um negócio que gera impacto positivo. Qualquer coisa que contradiga a narrativa de que dinheiro é intrinsecamente mau. No final do mês, você vai ter uma lista impressionante de evidências que sua mente estava filtrando automaticamente. E essa lista vai começar a reprogramar sua percepção sobre abundância. Mas tem um detalhe importante. Isso não é sobre se tornar ingênuo ou ignorar os problemas reais da desigualdade social. É sobre desenvolver uma visão equilibrada que reconhece tanto os aspectos sombrios quanto os aspectos luminosos da riqueza. Porque quando você tem uma visão equilibrada, você pode aspirar à prosperidade sem culpa. Você pode trabalhar para enriquecer sem sentir que está traindo seus valores. Você pode celebrar suas conquistas financeiras sem medo de se tornar uma pessoa ruim. E aí, naturalmente, os bloqueios energéticos começam a se dissolver. A resistência inconsciente diminui. O fluxo da abundância encontra menos obstáculos no seu campo vibratório. Deixa eu te dar um exemplo bem prático de como isso funciona. Imagine que você tem uma oportunidade de negócio que pode gerar muito dinheiro. Se sua mente está programada para desconfiar de riqueza, você vai encontrar 1000 motivos para não aproveitar a oportunidade. Deve ser furada. Se fosse bom, todo mundo estaria fazendo. Dinheiro fácil não existe. Mas se sua mente está programada para celebrar abundância, você vai avaliar a oportunidade de forma objetiva. Vai analisar os riscos e benefícios sem o filtro do preconceito. Vai tomar decisões baseadas em dados, não em medos irracionais. A diferença nos resultados pode ser astronômica.
A mesma oportunidade que uma pessoa rejeita por medo, outra pessoa abraça com entusiasmo. E isso não tem nada a ver com sorte ou talento. Tem a ver com programação mental. E aqui vem uma revelação que pode mudar sua vida. Você não precisa ser uma pessoa diferente para ter resultados diferentes. Você só precisa pensar diferente sobre as mesmas coisas. A Ana que eu mencionei no começo do vídeo fez exatamente isso. Ela não mudou de profissão, não mudou de cidade, não mudou de personalidade. Ela só mudou a forma como pensava sobre riqueza. Em vez de julgar pessoas prósperas, ela começou a estudá-las. Em vez de desconfiar de abundância, ela começou a celebrá-la. Em vez de se ver como vítima de um sistema injusto, ela se viu como protagonista da própria história financeira. E sabe o que aconteceu? Em 6 meses, a clientela dela triplicou. Em 1 ano, ela estava ganhando mais dinheiro do que jamais imaginou possível. Em 2 anos, ela abriu um instituto de terapias holísticas, que hoje emprega dezenas de pessoas. A mudança externa foi apenas o reflexo da mudança interna. Quando ela parou de resistir à prosperidade, a prosperidade parou de resistir a ela. Tem alguma história parecida para compartilhar? Conhece alguém que transformou a vida financeira mudando primeiro a mentalidade sobre dinheiro? Me conte aqui embaixo, essas histórias são sempre inspiradoras. E olha só que interessante. Às vezes a pessoa nem percebe que está fazendo essa mudança mental. Ela só sabe que começou a ter mais sorte com dinheiro. As oportunidades começaram a aparecer. Os negócios começaram a dar certo. As pessoas começaram a confiar mais nela. Mas não é sorte. É alinhamento energético. É coerência vibratória. É a diferença entre nadar contra a correnteza e nadar a favor da correnteza. E aqui entra uma verdade que pode soar meio esotérica, mas que tem respaldo científico. Tudo no universo é energia vibrando em frequências diferentes. Seus pensamentos são energia. Suas emoções são energia. Suas crenças são energia. E essa energia que você emite constantemente interage com a energia das outras pessoas e das situações ao seu redor. Se você emite frequência de escassez, você atrai experiências de escassez. Se você emite frequência de abundância, você atrai experiências de abundância. Não é lei da atração simplista. É física quântica aplicada à psicologia humana. E funciona independente de você acreditar ou não. Por isso que 2 pessoas com as mesmas qualificações, fazendo o mesmo trabalho, podem ter resultados tão diferentes. A diferença não está nas habilidades técnicas, está na frequência energética que cada uma emite. Uma vibra confiança, abundância, possibilidade. A outra vibra medo, escassez, limitação. E o universo responde a cada uma de acordo com sua vibração predominante. Agora você pode estar pensando: tá, mas como eu mudo minha vibração? E essa é uma pergunta excelente. Porque não basta entender teoricamente. Precisa aplicar praticamente. E é exatamente isso que os códigos milionários fazem. Eles te dão um método passo a passo para identificar e transformar os padrões vibratórios que estão bloqueando sua prosperidade. São 7 códigos específicos que atuam em 7 áreas da sua psique financeira. O código do merecimento, o código da abundância, o código da coragem, o código da persistência, o código da visão, o código da ação e o código da gratidão. Cada código tem exercícios práticos, técnicas de reprogramação mental e estratégias de mudança comportamental. Não é teoria abstrata. É a aplicação concreta que gera resultados mensuráveis. Esse vídeo foi só um fragmento do código da abundância. Se isso fez sentido para você, talvez você esteja pronto para ativar as 7 chaves mentais que estão impedindo sua riqueza real. Elas estão no processo completo que eu chamei de códigos milionários. Um método simples, prático e direto que atua em 7 travas mentais invisíveis que te fazem pensar pequeno, agir com medo e sabotar tudo que você começa. Algo que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Isso não é algo inventado. É algo validado pela experiência de centenas de pessoas que já aplicaram esses princípios e transformaram suas realidades financeiras.
Seria arrogância da minha parte ter acesso a esse conhecimento e deixá-lo guardado apenas comigo, ou então cobrar uma fortuna por esse conhecimento. Eu prefiro muito mais entregar esse conhecimento para você que é meu seguidor por um preço totalmente acessível, que não é nada comparado ao que você vai aprender lá dentro. Não perde mais tempo e escaneie o QR Code que está aparecendo na tela, ou clique no link da descrição. Eu vou estar do outro lado te esperando, pronto para te entregar as ferramentas que vão dissolver de uma vez por todas essa resistência inconsciente que está sabotando sua prosperidade. Mas mesmo se você não fizer nada com essa informação agora, pelo menos você já sabe qual é o pecado silencioso que está bloqueando sua riqueza. Já sabe que o problema não está lá fora, no sistema, na economia, nos outros. O problema está na sua própria resistência energética à abundância. E essa consciência, por si só, já é o primeiro passo para a transformação. Porque você não pode mudar aquilo que não reconhece. Você não pode curar aquilo que não diagnostica. Se você chegou até aqui, é porque alguma parte de você sabe que é possível viver de forma diferente. Alguma parte de você reconhece que você merece mais do que vem recebendo. E essa intuição não está errada. Você realmente merece prosperidade. Você realmente pode transformar sua realidade financeira. Você realmente tem o poder de quebrar esses padrões mentais que te mantêm preso na mediocridade. A questão é, você vai usar esse poder ou vai continuar deixando ele adormecido? E se você quer ir ainda mais fundo nessa jornada de autoconhecimento financeiro, recomendo que assista o vídeo sobre Por que sua mente rejeita dinheiro sem você saber. Lá eu exploro os mecanismos psicológicos mais profundos que criam resistência à riqueza e como reprogramá-los de forma definitiva. É uma continuação natural dessa conversa e vai te dar ainda mais clareza sobre os obstáculos invisíveis que estão impedindo sua ascensão financeira. Porque no final das contas, sua vida exterior é sempre um reflexo da sua vida interior. Seus resultados financeiros são sempre um espelho das suas crenças mais profundas sobre dinheiro, sobre você mesmo e sobre o que você merece na vida. E quando você muda o que está acontecendo por dentro, o que acontece por fora muda automaticamente. É uma lei universal que não falha nunca. Aqui quem fala é o Saga. Nos vemos no próximo vídeo.